Antes que houvesse tempo, luz, matéria ou sequer uma partícula de poeira flutuando no espaço, existia apenas Ele, um ser eterno, absoluto, infinito, cuja presença preenchia tudo o que viria a existir. Ele não foi criado, não teve começo e jamais terá fim. O que você chamaria de nada, para Deus já era o palco de um plano eterno. Nele não havia confusão, nem vazio, nem silêncio. Havia propósito e havia amor. Mas por que, entre tudo o que poderia existir, Deus decidiu criar o homem com liberdade, mesmo sabendo que ele cairia? Essa decisão divina foi um erro ou o início de algo muito maior do que conseguimos compreender? Tudo começa com um ato de majestade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não foi uma explosão acidental. Foi uma decisão consciente. Cada estrela no firmamento, cada sopro de vento, cada molécula de vida, tudo foi cuidadosamente moldado por suas mãos invisíveis. A criação foi mais do que um processo cósmico. Foi uma expressão de amor, beleza e ordem. Ele falou, e tudo passou a existir. Sua voz era suficiente para acender sóis e formar oceanos. O céu se estendeu como uma cortina, a terra foi vestida de flores, montanhas e rios. A luz e as trevas obedeceram aos limites que ele mesmo determinou. E então vieram os animais, os pássaros, os peixes, todos segundo a sua espécie. Mas havia algo a mais, algo que ainda faltava, algo que carregasse não só a beleza de Deus, mas também sua essência, seu sopro, sua imagem. E no auge dessa criação divina surge algo singular. Do barro, ele formou uma criatura única, não um animal, não um espírito, mas algo entre o céu e a terra. O homem, moldado à sua imagem e semelhança. E quando soprou o fôlego da vida em suas narinas, não estava apenas criando carne viva, estava liberando consciência, liberdade, responsabilidade. O homem se torna o único ser criado capaz de amar ou rejeitar a Deus. E esse livre-arbítrio seria a chave de toda a história. No Jardim do Éden, tudo era harmonia. O Criador andava com sua criação. O céu e a terra estavam em perfeita comunhão. Adão e Eva não conheciam vergonha, medo ou dor. Viviam em plenitude, respiravam propósito. Todos os dias eram cheios de descobertas. A beleza estava por todos os lados, nos frutos doces, no canto dos pássaros, no brilho da água cristalina. Mas até mesmo o paraíso guarda sua prova final, pois onde há liberdade, haverá também escolha. E é aí que entra uma pergunta que muda tudo. Se Deus sabia que o homem cairia, por que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim? Por que permitir a serpente? Por que oferecer o risco da perdição? Seria um teste cruel? Ou uma oportunidade verdadeira de amor? A árvore estava lá não como uma armadilha, mas como símbolo de um limite. Um lembrete de que, mesmo livres, os humanos não eram deuses. Eles eram filhos, e como filhos, precisavam confiar. A árvore marcava o lugar onde a obediência seria revelada não por medo, mas por amor. Será que a queda já fazia parte do plano desde o começo? Ou o Éden era uma chance real de eternidade que foi desperdiçada por orgulho? Perguntas profundas que atravessam gerações. Mas a Bíblia nos mostra que, mesmo conhecendo o fim, Deus escolheu o caminho do amor. Um amor que arrisca, que permite, que espera. Quando Eva ouve a serpente, algo sutil acontece. Ela não apenas escuta, ela considera. Ela começa a imaginar como seria ser como Deus. Não é fome, não é maldade, é vaidade. Ela deseja autonomia. Ela deseja controlar seu destino. E ao estender a mão, não está apenas colhendo um fruto, está tomando uma decisão cósmica. Está desafiando a ordem divina. Adão, por sua vez, não foi enganado. Ele escolheu. E naquele instante, o que era luz se torna sombra. O que era comunhão se transforma em distância. A terra antes abençoada agora é amaldiçoada. E o homem, criado para viver eternamente, se torna mortal. O pecado não foi apenas um ato, foi uma ruptura. Foi o início da separação entre o Criador e a criatura. Eles se escondem, costuram folhas, sentem vergonha. O som dos passos de Deus no jardim,
antes fonte de alegria, agora provoca pavor. E quando Deus pergunta: onde estás? Não é porque não sabe, é porque quer que o homem perceba o quanto se afastou. Essa pergunta ainda ecoa: onde você está? Onde está seu coração, sua obediência, sua confiança? A queda do homem não foi apenas um erro. Foi a revelação de que o livre-arbítrio tem um preço, de que sem comunhão com Deus o ser humano se perde de si mesmo, e de que o bem e o mal, quando escolhidos fora da vontade de Deus, tornam-se destrutivos. Mas mesmo nesse momento de juízo, Deus faz algo surpreendente. Ele cobre a nudez do homem com peles, sinal de que um sacrifício foi feito, sangue foi derramado. E ali nasce a primeira profecia messiânica. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma promessa de redenção em meio à ruína. A queda foi real, mas a promessa já estava em andamento. Deus não abandonou sua criação. Pelo contrário, começou ali o caminho da restauração. E essa história só está começando. Se isso já te impactou, imagine o que ainda vem pela frente. No próximo bloco, você vai entender por que Deus quase destruiu toda a humanidade e o que fez ele escolher um único homem para recomeçar tudo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder os próximos capítulos dessa jornada bíblica épica. A terra agora estava contaminada. O pecado havia penetrado em tudo, no coração humano, na natureza, nos relacionamentos. O que antes era bênção virou suor e sofrimento. O solo já não produzia sem esforço. A mulher passou a sentir dores no parto. E o homem, agora mortal, caminhava para a morte. Adão e Eva foram expulsos do Éden. E com isso, a humanidade perdeu mais do que um lugar geográfico. Perdeu o acesso direto à presença de Deus. Perdeu a inocência. Perdeu a comunhão. O querubim com espada flamejante diante da entrada do jardim não era apenas um impedimento físico. Era um aviso espiritual. O homem caído não pode entrar na santidade sem mediação. A partir dali, o coração humano passou a conhecer não só o bem, mas também o mal. E isso mudou tudo. O pecado não ficou restrito ao Éden. Ele se espalhou como uma praga, de geração em geração. Eva deu à luz Caim e Abel. 2 filhos, 2 ofertas, 2 intenções, mas uma só realidade. O pecado já estava ali. Caim, tomado por inveja, mata seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história não veio de um estranho, mas de alguém da mesma família. O sangue de Abel clama da terra. A maldição cresce. A linhagem dos homens se multiplica e com ela a maldade. A violência, o egoísmo, a idolatria, a luxúria, tudo se intensifica. O mundo que havia sido criado em perfeição se transforma em um campo de destruição moral. A Bíblia descreve essa fase com palavras fortes. A maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus olha para a criação e sente tristeza. Ele não errou ao criar, mas o amor que deu liberdade também observa, com dor, as consequências dessa liberdade. A decisão é extrema: apagar a humanidade da face da terra, limpar tudo, recomeçar. Mas então algo surpreendente acontece. No meio de um mundo corrupto, Deus encontra um homem, um único homem justo entre milhões, um homem chamado Noé. Noé não era perfeito, mas era íntegro. Ele andava com Deus. E isso bastava para que o plano divino não fosse a destruição total, mas a redenção parcial. Através de Noé, Deus iniciaria um novo capítulo, um novo começo, um novo pacto. A ordem foi clara e detalhada. Construa uma arca, um imenso navio de madeira, com compartimentos, medidas específicas e um único objetivo: salvar a vida, salvar sua família e salvar as espécies de animais criadas por Deus. Não seria um barco comum, seria um santuário flutuante. Noé obedeceu, mesmo sem nunca ter visto chuva, mesmo sendo motivo de chacota, mesmo sendo chamado de louco. Durante anos, ele martelou, cortou, construiu e pregou. Alertou, advertiu. Mas ninguém deu ouvidos. O coração da humanidade estava endurecido.
E então chegou o dia. O céu se fechou, a terra tremeu. As comportas do abismo se abriram, choveu como nunca antes, e a água cobriu tudo. Tudo, montanhas, casas, cidades, pessoas, tudo foi submerso. O juízo veio como uma avalanche, e só a arca permaneceu. Dentro dela, a vida foi preservada. Casais de animais, a esposa de Noé, seus filhos, suas noras, a esperança do mundo repousava dentro de uma estrutura de madeira, que flutuava sobre o caos. 40 dias de chuva, meses à deriva, silêncio, espera, fé. Até que as águas começaram a baixar. O topo de uma montanha apareceu. Um ramo verde foi trazido por uma pomba, um sinal de que a terra voltava a respirar. E quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que fez foi levantar um altar. Um gesto de gratidão, um gesto de aliança. Deus, ao ver esse ato, renova a promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, coloca o arco-íris no céu. Um lembrete visível de um pacto eterno. Mas a história da humanidade não para ali. A maldade, mesmo depois do juízo, continuava presente, pois ela não estava nas árvores, nem nas pedras. Estava no coração. E isso logo ficou evidente. A geração seguinte decide construir uma torre, a Torre de Babel. O objetivo era claro: alcançar o céu, tornar-se como Deus. Repetem o erro do Éden, a vaidade de querer subir, dominar, controlar. Deus então intervém. Confunde as línguas, espalha os povos, e cada nação segue seu caminho. Nesse ponto, a Bíblia poderia seguir falando de todas as civilizações, de todos os reinos. Mas ela faz algo notável. Ela foca em um homem, um único homem, um descendente de Sem, um homem chamado Abrão. Enquanto o mundo erguia impérios, Deus escolhia um coração que seria a raiz de uma promessa. E essa promessa mudaria tudo. A história da redenção não viria por multidões, mas por uma semente. Deus chama Abrão, um homem comum, sem filhos, casado com uma mulher estéril. E lhe diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E nele, em sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Era o início de um novo plano. Um plano que envolveria fé, sacrifício, descendência, nação e, por fim, o Messias. Abrão obedeceu, mesmo sem saber para onde iria, mesmo sem ter segurança, mesmo sem entender todos os detalhes. Ele confiou. E isso foi contado como justiça. Mas antes de seguir esse novo caminho, olhamos para tudo o que aconteceu até aqui. A queda, a expulsão do Éden, o assassinato de Abel, a corrupção da humanidade, o dilúvio, a torre. Tudo isso mostra que, mesmo diante do caos, Deus nunca perdeu o controle. Ele julga, sim, mas também preserva. Ele condena, sim, mas também promete. Deus é justiça e misericórdia, santidade e paciência. E cada evento, cada escolha, cada intervenção revela um propósito eterno. O pecado separou o homem de Deus, mas Deus jamais desistiu do homem. Em cada geração ele busca corações. Em cada época ele chama pessoas. E em cada momento da história ele aponta para algo maior, para alguém maior. A história de Noé nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus guarda um remanescente. A história de Babel mostra que quando o orgulho nos faz subir, Deus desce para nos frear. E a história de Abrão revela que quando tudo parece impossível, Deus planta uma promessa onde antes havia esterilidade. Essa é a essência da narrativa bíblica. Não é apenas um relato de fatos antigos, é um espelho da nossa própria caminhada. Todos nós já caímos, todos nós já erramos o caminho, todos nós já nos afastamos do Criador, mas ainda assim há redenção, ainda há promessa, ainda há aliança, e tudo isso está apenas começando. No próximo bloco, você vai entender como Deus transforma um homem comum em pai de uma nação e como essa nação passa a carregar uma missão sagrada, preparar o caminho para o Salvador do mundo. A voz de Deus ecoou com firmeza e ternura: sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. Essas palavras mudaram não apenas o destino de um homem, mas a história inteira da humanidade. Abraão, então chamado Abrão, obedeceu. Deixou para trás a segurança de Ur dos Caldeus, os deuses de seu pai, e partiu em direção a um lugar desconhecido, confiando apenas na promessa de um Deus invisível. Deus não apenas lhe prometeu uma terra, prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Prometeu que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E, acima de tudo, prometeu uma aliança eterna. Uma aliança que passaria de geração em geração. Mas havia um problema. Abraão era velho e sua esposa, Sara, era estéril. Humanamente falando, não havia possibilidade, mas Deus não trabalha com possibilidades humanas. Ele opera no impossível. E depois de décadas de espera, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, nasceu o filho da promessa, Isaque. O riso de Deus, o milagre que confirmou que nada é impossível para o Senhor. Mas mesmo essa promessa seria testada. Deus pediu algo impensável. Toma teu filho, teu único filho a quem amas, e oferece-o em holocausto. Abraão não hesitou. Subiu o monte Moriá com Isaque, levando a lenha, o fogo e a fé. No alto do monte, quando a faca já estava levantada, Deus interveio. Um carneiro foi providenciado, e ali ficou claro, Deus não queria a morte do menino, mas a entrega total do pai. Esse episódio não era apenas uma prova, era uma profecia viva. Um dia, o próprio Deus entregaria seu filho, e dessa vez não haveria substituto. O cordeiro seria ele mesmo, e o sacrifício seria real. Isaque cresceu, casou-se com Rebeca, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E mais uma vez, Deus surpreendeu. Escolheu o improvável, o menor, o que vinha por último. Jacó, o enganador, se tornaria Israel, o príncipe de Deus. Não porque merecia, mas porque Deus escolhe quem ele quer, transforma quem ele chama e cumpre o que promete, mesmo com vasos imperfeitos. Jacó teve 12 filhos, e entre eles, um se destacou, José, o sonhador, o rejeitado, o vendido como escravo, humilhado no Egito, preso injustamente, esquecido por homens, mas lembrado por Deus, e no tempo certo, exaltado, de prisioneiro a governador, de traído a restaurador. José foi a chave para a sobrevivência de Israel. Durante a grande fome, seus irmãos vieram até ele sem saber quem ele era. E ali, diante dos que o venderam, ele chorou, não de raiva, mas de perdão, porque o plano de Deus era maior do que a maldade dos homens. Vocês intentaram o mal contra mim, disse ele, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas. A família de Jacó desceu ao Egito, e ali multiplicaram-se. De 70 pessoas, tornaram-se um povo numeroso, um povo escravizado. Por 400 anos, os israelitas foram oprimidos, mas Deus não havia esquecido sua promessa. Ele não ignora o clamor dos seus. E então ele chama um libertador, Moisés, um hebreu criado no palácio de Faraó, um fugitivo, um homem marcado por erros, mas chamado por Deus. No deserto, diante de uma sarça que ardia sem se consumir, ele ouviu: Eu sou o que sou, vai, pois eu estarei contigo. E com um cajado na mão e a palavra no coração, Moisés enfrentou o império mais poderoso da época. Deus enviou pragas, julgou os deuses do Egito, mostrou que nenhuma força humana pode resistir à sua vontade. E quando o faraó finalmente libertou o povo, Deus abriu o Mar Vermelho. Um milagre incontestável. Atravessaram em seco, mas os egípcios, ao tentarem o mesmo, foram engolidos pelas águas. Deus não apenas liberta, ele destrói os inimigos do seu povo. No deserto, Deus revelou sua santidade. Entregou a lei. Estabeleceu um padrão de vida. Mostrou que o homem não pode se aproximar dele de qualquer maneira. Foi no Sinai que Israel entendeu que não era apenas um povo livre. Era um povo santo, separado, com uma missão. Mas mesmo vendo milagres, mesmo comendo o maná e bebendo, da rocha o povo murmurava. Corações duros, memória curta, fé oscilante. Quantas vezes isso se repete ainda hoje? Mesmo cercados de provas da presença de Deus, ainda duvidamos, reclamamos, hesitamos. Por causa da incredulidade,
A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. 40 anos de caminhada, 40 anos de testes. Mas Deus permaneceu fiel. E com Josué à frente, Israel entrou em Canaã. Tomou posse, lutou, conquistou. Mesmo assim, o coração do povo continuava dividido. Durante o período dos juízes, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Deus levantava libertadores, mas o povo insistia em se afastar. Então pediram um rei, e Deus deu Saul. Um homem belo, forte, mas inseguro e desobediente. Sua queda foi inevitável. E Deus escolheu outro, Davi, o pastor de ovelhas, o improvável, o pequeno, o que enfrentou gigantes não por força, mas por fé. Davi uniu Israel, estabeleceu Jerusalém como capital, trouxe a arca de volta e recebeu uma promessa. Da sua linhagem viria o Messias, mas Davi também errou. Pecou com Batseba, mandou matar Urias, chorou, se arrependeu e escreveu salmos que até hoje ecoam nos corações dos quebrantados. Ele entendeu que Deus não rejeita um coração contrito e que a graça é maior que o juízo. Salomão, seu filho, herdou o trono, construiu o templo, tornou Israel uma potência, mas também se perdeu, casou-se com mulheres estrangeiras, adotou seus deuses, e o reino depois de sua morte foi dividido, Israel ao norte, Judá ao sul, 2 reinos, 2 destinos, muitas quedas. Profetas foram enviados, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias. Todos clamavam, voltem para o Senhor, arrependam-se, abandonem os ídolos. Mas o povo resistia. Até que o juízo chegou. O reino do norte foi destruído pela Assíria, o reino do sul levado cativo para a Babilônia. O templo foi queimado, Jerusalém devastada. Os príncipes levados em correntes. Mas, mesmo no exílio, a promessa permanecia. Deus não esquece. E como havia dito por Jeremias, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. 70 anos depois, o povo começou a retornar. Reconstruíram os muros, o altar, o templo. Mas o silêncio profético se aproximava. Por 400 anos, nenhuma nova palavra, nenhuma nova visão. O céu parecia calado, mas Deus estava preparando o clímax da história. Todo esse caminho, de Abraão até o exílio, era uma linha reta rumo ao cumprimento de uma promessa que atravessou séculos e que estava prestes a se tornar carne, porque no tempo determinado a palavra se faria homem e habitaria entre nós. E é isso que veremos no próximo bloco. 400 anos de silêncio, 400 anos sem profetas, sem visões, sem novas promessas. O povo de Deus agora vivia sob domínio romano. Os fariseus mantinham uma religião baseada na aparência. Os saduceus negociavam influência com o império. O templo ainda funcionava, mas a presença parecia ter se afastado. O céu estava calado, mas o plano seguia em curso. Então, de repente, o céu se abriu. Um anjo apareceu a uma virgem chamada Maria. Você conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo. A palavra eterna que criou o universo agora se fazia carne. Aquele que estava com Deus desde o princípio agora nascia entre os homens, não em um palácio, mas em uma manjedoura, não com coroas, mas com panos. O rei veio como servo. Seu nome era Jesus, Yeshua, o Salvador, Filho de Deus, mas também Filho do homem. Nele, o Eterno tocava o tempo. O infinito se vestia de finitude. Deus caminhava entre nós, não como um Deus distante, mas como um homem próximo. Sentia fome, chorava, tocava os leprosos, acolhia os pecadores, desafiava os poderosos. Ele era diferente de tudo que o mundo já havia visto. Aos 12 anos, ensinava no templo. Aos 30, foi batizado no Jordão. O céu se abriu novamente e uma voz ecoou: Este é o meu Filho, amado em quem me comprazo. O Espírito desceu como pomba, e então Jesus iniciou seu ministério público. Ele não veio apenas ensinar, ele veio revelar o Pai, curou cegos, fez paralíticos andarem,
ressuscitou mortos, multiplicou pães, acalmou tempestades. Mas mais do que isso, perdoou pecados. E isso escandalizava, porque só Deus pode perdoar. E ali estava o Cordeiro, andando entre os homens, preparando o sacrifício final. Mas sua mensagem incomodava. Ele dizia que os últimos seriam os primeiros, que os humildes herdariam a terra, que o maior deveria servir. Ele não veio destruir Roma, veio derrotar algo maior, o pecado, a morte e o inferno. E para isso, precisava entregar-se. A cruz não foi um acidente, foi o plano desde o Éden. Na noite da Páscoa, ele partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo." Tomou o cálice. "Isto é o meu sangue da nova aliança." E então foi traído, preso, julgado injustamente, espancado, crucificado, pregado em uma cruz como um criminoso. Os céus escureceram, a terra tremeu, e antes de morrer, ele bradou: "Está consumado." Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A separação entre Deus e o homem foi desfeita. O preço foi pago. O pecado foi vencido. O cordeiro foi sacrificado. Mas a história não termina com a morte. Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. As mulheres correram. Os discípulos duvidaram. Mas ele apareceu, vivo, ressurreto, com as marcas dos cravos, com palavras de paz, com autoridade sobre tudo e todos. Jesus venceu a morte. O que havia começado com a queda de Adão agora estava redimido com a obediência do segundo Adão. Durante 40 dias apareceu a muitos, instruiu seus discípulos, prometeu o Espírito Santo e então ascendeu aos céus diante de testemunhas. Mas antes de partir, deixou uma missão: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." E também uma promessa: "Estarei convosco até o fim dos tempos." A história agora continua com a igreja, não um prédio, mas um corpo vivo, homens e mulheres cheios do Espírito, anunciando a mensagem do reino, sofrendo perseguições, enfrentando impérios, mas avançando. Pedro pregou e 3.000 se converteram. Paulo levou o Evangelho às nações. João, exilado em Patmos, recebeu visões do fim, e o que ele viu foi glorioso: um novo céu, uma nova terra, o Cordeiro no trono, e toda lágrima sendo enxugada, a serpente finalmente destruída, a morte vencida para sempre, o Éden restaurado. Mas agora não um jardim, uma cidade, a Nova Jerusalém, onde Deus habita com os homens. Ali não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. Não haverá sol, porque o Cordeiro será a luz. Não haverá dor, nem medo, nem separação. E os que creram, os que perseveraram, os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, reinarão com ele eternamente. Essa é a história da humanidade. Da criação à queda, da queda à redenção, da redenção à glória. E você está nela, porque tudo isso, cada ato, cada promessa, cada sacrifício, foi feito com um objetivo: restaurar você, te dar acesso novamente ao Pai, te fazer voltar para casa. Como o filho pródigo que retorna, o pai corre ao seu encontro, porque o coração de Deus nunca desistiu da sua criação. A cruz não foi o fim, foi o recomeço. E a ressurreição não foi apenas um evento, foi uma declaração eterna. A vida venceu. O plano de Deus se cumpriu. E agora cabe a nós respondermos: você vai viver como Adão, se escondendo? Ou como Noé, confiando em meio ao caos? Vai buscar poder como os construtores de Babel? Ou ouvir a voz como Abraão? Vai cair como Saul ou se quebrantar como Davi? Vai negar como Pedro ou crer como João? Vai ignorar como o povo no deserto? Ou vai entrar na terra prometida? A escolha é sua. Porque o livre-arbítrio continua sendo o ponto central. Deus não nos força. Ele nos chama. Com amor, com verdade, com graça. Mas a porta, você quem abre. E se hoje você ouvir a voz dele, não endureça seu coração, porque ainda há tempo, ainda há salvação, ainda há esperança. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A história que começou no Gênesis termina na eternidade, mas para aqueles que creem, ela nunca termina de verdade, porque a vida eterna já começou. A história da Bíblia não é apenas sobre reis, guerras e profetas. É sobre você,
Cada capítulo aponta para um Deus que nunca desistiu da humanidade e que também não desistiu de você. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Alguém que você ama precisa ouvir isso. Então compartilha esse vídeo agora com pelo menos uma pessoa. E se você quer continuar nessa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia nós vamos mergulhar ainda mais fundo na palavra. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a história ainda não acabou. Ela continua em você.